Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus queridos, hoje é sexta-feira. O Evangelho que a igreja nos propõe é São João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Abra o seu coração. É uma palavra de conversão para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejas? Os judeus responderam-lhe: Não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem, te fazes Deus. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse: Sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais, mas se as faço. E se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade, e muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, os judeus mais uma vez pegam em pedras, tensionando apedrejar Jesus. E Jesus faz uma pergunta tremenda para aqueles homens. Eu faço muitas boas obras. Eu curei cegos, eu curei paralíticos, ressuscitei os mortos, caminhei sobre as águas, multipliquei os pães, ressuscitei a filha de Jairo, ressuscitei o filho da viúva de Naim, ressuscitei Lázaro, abri os olhos do cego Bartimeu, curei aquela mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo contínuo de sangue por 12 anos seguidos. Converti muitos homens, como Mateus, como Madalena, como Zaqueu. Por qual dessas boas obras vocês querem me apedrejar? Jesus oferece o bem, Jesus faz o bem, e os apóstolos retribuem, ou melhor, os apóstolos não, os judeus, retribuem o bem que Jesus fez a eles com o mal, querendo apedrejar Jesus. Jesus lhes oferece a redenção, palavras de salvação. Jesus mostra para eles a chave do céu e eles querem apedrejar Jesus. Judas era apóstolo. Judas foi chamado por Jesus para segui-lo. Judas esteve próximo de Jesus. Judas viu todos esses milagres que eu comentei, Judas os viu face a face. Judas viu maiores milagres do que esse, porque o próprio evangelista João, o autor do evangelho de hoje, no final do seu evangelho vai dizer que se fossem escritas todas as coisas que Jesus operou, nem todos os livros do mundo caberiam os livros que poderiam ser compostos com todos os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus operou. E Judas testemunhou cada um desses milagres. Judas ouviu cada uma das pregações. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Judas estava lá. Judas viu Jesus caminhando sobre as águas.
Quando Jesus multiplicou os pães, Judas comeu dos pães multiplicados. Judas ajudou a encher os 12 cestos de pães que sobraram. Quando morreu Lázaro, Judas estava com Jesus. Quando Jesus vai ao túmulo de Lázaro, diz: Lázaro, vem para fora. E Judas vê Lázaro ressuscitando. Jesus pregava e Judas ouvia a pregação de Jesus. Cada palavra de sabedoria, de vida eterna, entrou nos ouvidos de Judas. E qual foi o problema? O problema é que Judas retribuiu o bem com o mal. O coração de Judas estava fechado. O coração daqueles judeus estavam fechados. Aqueles judeus retribuíam o bem que Jesus fazia com pedras, queriam apedrejá-lo. Judas retribuiu o bem que Jesus fazia com o mal, traindo-o, vendendo Jesus pelo preço de um escravo por 30 moedas. E eu, e você, e nós. Quantos são os bens com os quais Deus nos tem abençoado? Você se alimentou hoje, comeu, tomou café, almoçou, você se alimentou hoje. É providência de Deus. Deus te deu o dom do alimento. Você tomou água. Imagine você o que é a pessoa que sofre sede. E não é muito difícil imaginar, entra no Google e ver como os nossos irmãos brasileiros que moram no sertão do Nordeste sofrem com a dificuldade de água. E você tem aí água em abundância. Você acordou hoje sem uma bomba explodindo no seu quintal? Lá na Ucrânia, pessoas como você não têm essa mesma sorte de acordar sem uma bomba explodindo no quintal. O país está em guerra, tudo revirado. Pessoas que eles amavam morreram, vítimas de homicídio por causa da guerra. A casa deles muitas vezes foi destruída. Estão vivendo em situação de indigência, como refugiados, como moradores de rua. O país destruído por uma guerra terrível. Olha como Deus tem te abençoado. Olha como Deus tem cuidado de você. Olha como Deus tem sido um Pai zeloso na sua vida. E como você tem retribuído todo esse bem que Deus tem te dado com as pedras do pecado, com a traição de Judas. Infelizmente é assim que nós fazemos. Cada vez que nós pecamos, cada pecado que nós cometemos, nós tacamos uma pedra em Jesus. Assim como os judeus aqui queriam apedrejar Jesus, eles queriam apedrejar Jesus, nós o apedrejamos quando pecamos. Quando fomos batizados, fizemos um voto de renunciar ao demônio e de aderir a Deus. Renuncias a Satanás? Renuncio. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. São os votos batismais, a renúncia do mal e a adesão a Deus, a fidelidade a Deus e à igreja. Cada vez que pecamos, rompemos com nossos votos batismais, traímos os nossos votos batismais, exatamente como Judas. Traímos. Queridos, Quaresma é tempo de conversão. A gente começou o vídeo de hoje fazendo uma exortação que o próprio São João Batista fazia: convertei-vos e crede no Evangelho. Essa exortação também esteve nos lábios de Jesus, quando ele começa a sua vida pública. Depois que ele passa os 40 dias no deserto jejuando, ele começa a pregar. E o evangelista vai dizer que a pregação de Jesus começou por esse tema, o mesmo tema que abordava São João Batista: convertei-vos e crede no Evangelho. Muda as suas pedras em rosas. Se cada vez que nós pecamos, atiramos pedras em Jesus, se cada vez que nós pecamos, nós fazemos uma traição ao nosso batismo e, portanto, uma traição a Jesus, como Judas fez, cada vez que nós resistimos em face do pecado, cada vez que o demônio nos tenta e nós não pecamos, mas resistimos à tentação, nós oferecemos uma flor a Jesus. Nós damos glória a Deus. Portanto, resistir firmes, com coragem, como guerreiro, contra a tentação. Luta contra o pecado. Joel capítulo 4, versículo 10. Transformai os vossos arados em espada, as vossas foices em lanças. E mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. É preciso guerrear, é preciso combater, é preciso luta
Josué conquistou Jericó com luta e oração. Durante 7 dias, o povo dava voltas em torno da muralha de Jericó, mostrando que a nossa oração precisa ser contínua. E no 7º dia de oração, eles tocaram a trombeta e as muralhas caíram. O toque da trombeta significa a oração. Precisamos orar com constância para vencermos o pecado. E é por isso que Santo Afonso de Ligório vai dizer que quem reza se salva e quem não reza se condena. Porque nós somos concupiscentes, nós temos uma tendência tremenda para o pecado. Nós somos como um bife fora da geladeira que vai apodrecendo. Se sairmos da presença de Deus, vamos apodrecendo. Somos como esses judeus que estamos sempre com pedras nas mãos para atacarem Jesus. Preciso combater, lutar contra a carne, colocar a carne em sujeição, resistir até o sangue na luta contra o pecado, como vai dizer a carta aos Hebreus. Mas para isso é preciso a força do alto. E a força do alto se dá pela oração. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei, a porta se abrirá. Se Deus diz que vai nos dar tudo aquilo que nós pedimos, e se nós pedimos a graça de sermos fiéis a Deus, como nós não alcançaremos essa graça? Essa é uma oração infalível. Portanto, vai dizer Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem reza e pede a Deus a graça de ser fiel, vai ser fiel a Deus. Porque Deus vai dar essa graça, porque Deus já disse que vai dar tudo que nós pedimos. Estamos pedindo algo que é próprio da vontade de Deus. É impossível que Ele não nos conceda essa graça. Mas aquele que não reza é como um bife fora da geladeira e vai apodrecer. Solta essas pedras das suas mãos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Diante da tentação, resistir firmes na fé. Os vossos arados transformais em espadas e as vossas foices em lanças. Mesmo enfermo diga, eu sou guerreiro. Estamos chegando bem próximos da Páscoa. Faça uma boa confissão. Vá, procure um padre. Faça um exame de consciência. Escreva todos os seus pecados. Faça uma boa confissão. Conte para o padre cada vez que você está com pedras em Jesus pelo seu pecado. Decida-se a não mais pecar, a mudar de vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. E novamente o demônio vai te tentar. A tentação vai voltar. Se você orar. Se você tiver vida de oração. Se constantemente você estiver na presença de Deus e pedir a Ele a graça de ser fiel. Você não vai lançar pedras a Jesus. Mas você vai oferecer-lhe rosas. Glorificando a Jesus com a sua vida. É Quaresma. É tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.